Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha os jogos que realmente interessam nas competições europeias e ainda todo o campeonato português. Assiste também à Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais, em direto e em exclusivo, na Sport TV. Adere já na tua box. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Spanenka. Hoje estamos aqui novamente com o painel incompleto. Miguel Rocha continua muito ocupado. Se tudo correr bem para a semana já volta. Vamos lá ver, tudo que ele correr tem de... Pode ser que se calhar para a semana o Porto comece a ganhar e é por isso que ele volta, não é? Exato. Mas então vamos começar com os jogos do campeonato mais recentes. Podemos começar com o Benfica, que ascende ao primeiro lugar com a mesma pontuação do Sporting. Benfica que ganha 3-0 ao Boa Vista em casa. E posso começar por ti, Rodrigo, para comentar um bocadinho o que é que tu achaste deste jogo, que viste melhor que eu. O que é que tu achaste deste Benfica, que foi completamente acutilante contra um Boa Vista, se calhar algo em baixo, não é? Sim, olá a todos. Foi um Benfica completamente dominador, foi segundo a goal point, bateu todos os registros ofensivos do campeonato, mais remates, mais ações na área contrária. Boa Vista teve apenas 2 ações na área do Benfica contra 52, creio eu, do Benfica. Um 11 bastante rodado e bem. Não gostei da gestão do Aursnes e do Cocos, tanto que quando falámos eu disse que tirava logo os 2 ao intervalo, não era necessário. Uma Vista que se vê desfalcado para a próxima jornada de um dos seus maiores ativos e melhores ativos, o Miguel Reizinho, devido àquela entrada grosseira sobre o Cocos. Mas foi um Benfica dominador, destaco nomeadamente a exibição do Dal. Acho que é um jogador muito inteligente. Vejo já toda a gente a querer pagar a cláusula de rescisão de 10 milhões dele, mas calma. Já ouvi 8, já ouvi 10, já ouvi 3 milhões mais 20%, não sabem o que é Sim, a mas cláusula. é um jogador com muita qualidade, vamos ver. Viram um sueco e querem investir antes que seja muito tarde. Sim, é o melhor sueco do campeonato neste momento, em melhor forma. Portanto, sem dúvida. Respeito pelo Denis Gould. Mas pronto, acho que foi uma exibição boa do Benfica. O Belotti começa bastante trapalhão, mas depois lá começa a carburar e até faz um bom jogo. O Bruma a espaços, sempre bastante individualista como sabemos, mas reforça esta dinâmica de Alcarreras no corredor esquerdo que é bastante forte. Destaque também coitado, para a entrada de Samuel Sós no 11, que acho que só agarrou uma bola. E por isso foi, de facto, não foi um jogo para passar confiança. O Turbino agarrava-se a bola? Espero bem que sim. Mas pronto, acho que um jogo em que conseguiu o Benfica, reforço isto, ou seja, também deu depois para o Nuno Félix se estrear na Luz e para o Diogo Prioste também se estrear pela equipa A. Reforço que acho que o Aursnes e o Cocos deveriam ter saído mais cedo para descansarem, tendo em conta também a onda de jogos que têm tido, e o Aursnes que estava cheio de ligaduras nos joelhos. E também a boa exibição do Leandro Santos, que com o decorrer do jogo também foi crescendo, e está ali uma boa solução para o Benfica, se calhar não para jogos tão grandes, mas em jogos de campeonato é uma solução bastante válida. Certo. Antes de passar para ti, Blanco, também fazer a minha análise, parece-me que o Benfica foi completamente dominador. Se calhar começa um Boa Vista até algo surpreendente pela positiva nos primeiros 10, 15 minutos, mas depois... Sim, não é enfiado lá atrás como o Lito Vidigal nos habituou muitas vezes. Pois, exatamente, mas depois parece haver-se Boa Vista, não é? Em que passou a defender-se muito atrás, com uma linha de 5, normalmente 5-4-1, com o Bozeni, que era o único lá à frente que tentava segurar a bola e dar continuidade aos escassos ataques que o Boa Vista teve. E o Benfica, num lance de transição rápida, ou seja, recuperação de bola e transição ofensiva, marca um excelente gol de Belotti. Bruma, com um pormenor técnico assinalável, não é? Fintar o defesa do Boa Vista e a cruzar muito bem, e depois o Belotti fazer o que lhe competia no cara a cara com um super guarda-redes, como já vou referir. E depois o Benfica tem mais oportunidades, tem o Belotti ao poste, tem o Belotti a rematar para uma excelente intervenção, tem mais um remate do Amdouni, se não me engano, também. Sim. Para uma boa intervenção, tem o Amdouni a falhar de baliza aberta num canto.
Por isso o Benfica na primeira parte podia estar a dar já 3 ou 4 calmamente. O Boa Vista não me lembro sequer de ter entrado na área na primeira parte. E depois na segunda parte foi mais do mesmo. Foi o Benfica a continuar a carregar, o Boa Vista a ter uma expulsão, como já referiste, no lance grosseiro, plenamente justificado sobre o Cocos. E pronto, o Benfica acaba por chegar a fazer o segundo e o terceiro de forma muito natural, depois de muito desperdício esse que eu divido entre algum desperdício, obviamente, desplicência, mas também muito mérito do guarda-redes do Boa Vista, o Vaclik, também velho conhecido, nem que seja pelas equipas em que já esteve na Europa e pelo que já conquistou, inclusive uma Liga Europa, exatamente. Foi um resultado tranquilíssimo. O Boa Vista lá está, só teve esse remate que o Samuel Soares agarra com calma. Também não se justifica. O Benfica acaba o jogo com 5.5 de expected goals, recorde, né? O Boa Vista com 0.05, creio eu. Exatamente, um recorde nesta liga de expected goals. E acho que tu já me tinhas dito que o guarda-redes também tinha defendido o recorde de expected goals, acho que era quase 2. Eu até acho que chegou aos 3. Chegou aos 3? Pois, então é mesmo uma coisa absurda. Teve mesmo muito bem, Vaclik, e pode ser uma esperança para o Boa Vista para o resto da temporada. Se conseguir alicerçar bem o processo defensivo e depois tiver um Bozenic lá à frente que consiga marcar um ou outro golinho, pode ser que o Boa Vista, com muita dificuldade, ainda consiga permanecer nesta primeira divisão. Ele faz 11 defesas, 8 dentro da área, 4 remates de perto, 3 ocasiões flagrantes. Foi isto que eu confundi, 3 ocasiões flagrantes defendidas, e evita 1.5. Ok, 1.5. 1.5 na realidade é mais ou menos cerca de 2, até pode ser mais do que 2 golos. Só para ser uma noção, um penalti tem 0.8 de expected goals. 75. 0.75. Pronto, obrigado pela correção. Pormenores. Portanto, já agora referir aqui os reforços do Boa Vista, que são nomes de jogadores já muito batidos, apesar de se calhar também demasiado batidos fisicamente. Como também alguns também já não jogavam há muito tempo. Sim. Pois. O Kurzawa já está no estaleiro. Sim, o Van Ginkel nota-se ali uns quilinhos a mais. O Vaclik mesmo assim faz uma exibição monstruosa. O central russo, o Kristov, uma coisa assim, também teve muito bem nos duelos. Sim, depois o outro já foi do Benfica, o Steven Vitória também. Portanto, pergunto-te, Blanco, o que é que tu achas que vai acontecer com este Boa Vista? Comenta obviamente o jogo, o que achaste, e pergunto quando jogar contra o Sporting se também estás com medo que este Vaclik faça uma exibição destas. Olha, começar já pela Boa Vista, acho que o projeto Vingadores para já tem sido uma desilusão autêntica. E acho que não é tanto pelas peças, porque peças deste calibre que têm este tipo de experiência acrescentam sempre alguma coisa. Evidentemente que alguns ainda estão fora de forma, mas por exemplo quando jogarem contra o Sporting, contra o Porto, se calhar já estão noutra pedalada. Mas aqui 2 pontos importantes. Em primeiro lugar, não é esse o campeonato do Boa Vista, nem tem de ser esse. Se ganharem pontos aos grandes, ainda bem, são pontos, mas não é esses que é prioritário fazer pontos, é com a oposição direta. E não esquecer que estes Vingadores, pelo menos alguns deles, já enfrentaram um Estrela e perderam, primeiro. Segundo, é que eu não vi ao longo desta Liga Portuguesa uma preparação tática tão incompetente para enfrentar o Benfica como a de Lito Vidigal, porque eu acho que deixar o meio campo todo livre para o Coxo, que é só tipo top 3 criativos do nosso campeonato, talvez não seja a opção mais inteligente, porque o Boa Vista até conseguia sair em transições, conseguiam encontrar o Bozenic depois não definia muito bem, na minha opinião, mas acho que conseguia-se chegar lá. A questão é que depois era-se completamente arrebatado por um meio campo que estava a ser um autêntico passador. Se o Boa Vista defendia num 5-4-1, se um dos médios, neste caso o Van Ginkel, como dizia o Aller Conduto, neste caso o Van Ginkel, se está completamente fora de forma, se não está a conseguir cumprir taticamente, era preciso uma de duas: ou ele não jogava, ou se depreende que a capacidade de definição dele e o que ele pode dar a nível ofensivo é assim tão importante, então tem-se reforçar o meio, e para isso abdica-se um central ou joga-se em 5-3-2. Tanto que o Boa Vista cresce quando passa o Rodrigo Abascal quase para meio centro. Claro, era preciso ali outra força no meio campo. Depois houve alguma tentativa de alterar isso na segunda parte, mas depois com a expulsão o Boa Vista foi à vida, o que é algo natural também naquele contexto. Na expulsão estava 1-0 para o Benfica. Pronto, e acho que o primeiro golo é um lance de gênio do Bruma. Acho que num lance onde já estava meio perdido ele consegue sacar um golo sozinho, e acho que aquele golo é 99% do Bruma, até porque o Belotti não tem uma finalização nada decente, a bola vai quase à figura e trai ali um bocadinho o Vaclik. E de resto, acho que o Benfica até tinha a obrigação de dar muito mais.
pelo adversário que estava à frente, não pelo o guarda-redes também tem muito mérito, o Vaclik, mas a preparação tática do Boa Vista foi muito, muito, muito incompetente, na minha opinião. Quanto ao Benfica, fez bem, conseguiu rodar, conseguiu descansar peças importantes, ou a maioria das peças importantes, somou 3 pontos e o resto é história. Muito bem. Rodrigo, não sei se queres ainda falar aqui, agora o Blanco tocou nas peças, na rotação. Se queres fazer, já agora aproveitamos para fazer uma antevisãozinha do jogo do Benfica com o Braga para a Taça. Pergunto-te se achas que, por exemplo, o lateral direito, o Leandro Santos, vai jogar para a Taça. Se pensas que o Dal também poderá jogar, o que é que tu achas, mais ou menos uma antevisão? Sim, acho que o Braga também voltou a jogar com 4 defesas, agora com a entrada do Francisco Xissumba, acho que é que se chama assim o novo lateral esquerdo do Braga da formação. Eu iria com... Posso dar aqui uma informação Diz. de uma hora? João Pinheiro apita Benfica Tiago Braga, Martins, VAR Tiago VAR. Martins. Se quiserem aqui uma informação de última hora. Pronto, já fomos. Queria só relembrar que o Rodrigo Canhoto pediu para no início do episódio não nos focarmos muito em arbitragens. É verdade. Pronto, ainda bem que tu deste Mas esse passo. esses dois, essa dupla tem história com o Benfica nas taças. Tem. Mas enfim, acho que pronto, já sabemos que o Samuel vai ser titular e bem, acho que o seu Exato. guarda-redes das taças tem-se de confiar, mesmo que o Benfica chegue à final contra o Sporting, que o Sporting está do outro lado exato, não é? Sim, tá. Sim, o Benfica só pode apanhar o Sporting na final. O Sporting vai E ser eliminado vice-versa. com o Gil Vicente, não te preocupes. Aliás, o Benfica, se ganhar o Braga, apanha o Elvas ao Tirsense. É Sim, isto. Que exatamente. jogam hoje. Sim, Jogam hoje. Portanto, o jogo que o Rui Miguel Tovar vai ver com maior atenção. Com maior atenção, E certamente. muito bem. Por isso, o Samuel, eu iria com Tomás Otamendi e António. Eu ia dizer que não percebo porque é que o Otamendi não é poupado, mas a verdade é que não se nota o cansaço nele. É uma coisa absurda com a idade que ele tem e o momento de forma que está a passar. O Otamendi está num grande momento de forma. Falhou ali num lance com o Mónaco, mas de resto, num grande momento. E por isso ia com ele. Carreiras, o meio campo para... Eu iria com Barreiro, Austin e Cox, porque no fundo é o que temos disponível. Na frente, Sheldrup, Actor Koglu e Pavlidis. Portanto, não ias com o Samuel Dal. Ia vendo consoante o jogo, porque eu acho que o Braga vem com... Eu ainda não ouvi nenhuma das conferências. Acredito que o Braga possa se manter fiel à linha de 4. Achas? E depois acho que na segunda parte poderá entrar o Dal e o Bruma para criar desequilíbrios. Tenho mais as Será minhas que o Bambu dúvidas. vai marcar outra vez de canto, na luz? Bambu. Pá, olha que eu tinha as minhas dúvidas, que eles jogaram as 2 vezes com linhas de 3 contra nós. Não sei mesmo o que pode Sim, acontecer. mas aí o Carvalhal estava a usar uma linha 3, agora voltou para a linha de 4. Pá, se for linha de 4, eu acho que é muito melhor entrarmos sem o Dal, pelo menos a titular, e também entrarmos com uma linha de 4, 4-3-3. Se for, obviamente, contra a linha de 5, eu penso que o Dal é muito importante para também, se calhar, espelharmos com uma linha de 3 ou uma linha de 5, como se quer entender. Pronto, Blanco, já agora também, se quiseres comentar aqui alguma coisa sobre o jogo da Taça, se tens alguma previsão. Certo, eu acho que os jogos da Taça são sempre diferentes e até por ser uma competição a eliminar e evidentemente ter de existir um maior risco associado a exatamente isso, depois até nos trazem mais jogos emocionantes do que propriamente jogos para o campeonato normalmente trazem. E acho que nesse aspecto, acho que a nível de espetáculo pode ser algo muito bom. O Braga conseguiu reinventar-se, digamos assim, nas últimas semanas, conseguiu melhorar pontos importantes, conseguiu no fundo suprimir esta ausência do Bruma com o Roger em grande forma, que nos últimos jogos tem também conseguido alguns golos. Acho que o Braga não vai ter a vida assim tão facilitada como teve na última vez na Luz, porque o Benfica cometeu erros claros, aliás, Sim, o Bruno Lage cometeu erros claros, principalmente na construção do plantel, que acho que não os vai repetir. Muito curioso para perceber, até porque o grande problema, ou um dos grandes problemas no jogo com o Braga na Luz foi o espaço dado no corredor central. Muito curioso para perceber como é que ele vai resolver isso sem Manu Silva e sem Florentino, e gostava de perceber como é que isso vai acontecer. O Barreiro está disponível? Tá. Sim. Mas Ele estava está- indisponível por castigo na acumulação de amarelos. Limpou os Com o Boa amarelos. Vista. Ele não Sim, jogou sim. com o Boa Ele Vista. limpou Limpou os amarelos. limpou com o Boa Vista. Ok, está certo. Então pronto, muito provavelmente se calhar a solução vai ser Ostens, Barreiro e Cox. Mas vai haver aí
Uma questão interessante para perceber se o Carvalhal, sabendo a ausência dos dois médios defensivos do Benfica, vai voltar a apostar nessas vagas no corredor central, sendo que o Roger também é um jogador muito semelhante a Bruma, não digo com uma capacidade de definição tão boa, mas muito semelhante a Bruma, e gostava de perceber se ele vai forçar a mesma coisa, tendo em conta essas ausências do Benfica, e se isso acontecer, como é que o Benfica vai combater? Acho que é o meu principal ponto de interesse. Sim. Isso, e Fran Navarro também está em dúvida, o que também pode ser aqui um joker interessante, ele marcou na Luz também. Portanto, quem é que tem sido o avançado do Braga? Na ausência do Fran Navarro. Isso é que eu não tenho visto. O Martínez, Gabriel Martínez, creio eu. Gabriel Martínez. Gabriel Martínez tem jogado a ponta de lança? Não, ele era mais corredor, mas... Pois, também acho. Mas enfim... Se não é o marroquino, o El... exatamente. o El Benfica... Azani. não, deve ser isso. O Azani. É o El Azani. O El Benfica vai aonde para o campeonato, no fim de semana? Digo-te já. Não, acho que é fora. Ui. Não, é o jogo adiado do Gil Vicente. Exato, pois. Essa é outra. Tá bem. Exatamente. Pronto, então acho que é mais tranquilo. Olha, até dá jeito ao Gil Vicente. Despediu o Pois. treinador. Vai assumir agora o... Esse jogo sempre ficou para uma data FIFA? É que isso era o principal ponto de discussão. Era que o jogo tinha ficado para o meio de uma data FIFA. Já vemos. Quem E foi se a isso Paulo? ficou para o meio de uma data FIFA, aqui isso foi uma decisão muito, muito questionável da direção do Benfica. Sendo que, Não sei. que 80% dos jogadores de ponta do Benfica vão às seleções, até porque tem assim umas mais Por acaso, exóticas, digamos assim. por acaso Portanto, não o sei. jogador vai garantidamente à seleção, sei lá, o Turkoglu, por exemplo, Turquia, vai de certeza. Atenção, Cox o Gil também. Vicente Costa também fechou parceria com o clube de Premier League. Não sabem com quem. Sim, e Gil Vicente, também vamos falar de Gil Vicente quando fizermos a divisão do Sporting Gil. Mas pronto, sobre a eliminatória do Benfica, é isto. Bem, então vamos lá falar agora do Sporting, que nesta jornada tropeçou mais uma vez, tropeçou num posto de eliminação e perdeu mais 2 pontos. Coisas de fazer essa cara que tu bem percebes o que é que eu estou a falar. O sol até apagou. Olha. E portanto o Sporting tropeçou, perdeu 2 pontos, ou se calhar ganhou 1, depende da perspectiva. Já te vou perguntar isso. O que é que A tu... partir do momento em que se vai ganhar 2-0, perdeste 2 pontos. O que é que tu achaste da exibição do Sporting? Que, na minha opinião, na primeira parte foi bastante positiva, na segunda parte foi muito má. Eu vou tentar ser o mais simpático possível Fala nesta do Diomedes, intervenção. vá, começa Eu lá vou ser o mais com isto. simpático possível. Eu não posso dizer que a derrota do Sporting tem um só culpado. O empate. Tem desculpa. Sim, para mim estava a derrota. Que esta perda de pontos do Sporting tem só um culpado, porque para mim tem 2. Mas há um que tem 90% das culpas, que é o Sr. Rui Osman Borges. Diomandé. Não é de todo o Rui Borges. Porque o Rui Borges também tem culpas, e posso até começar já por aí. O Rui Borges acho que não se pode pedir a cabeça ao homem a partir do momento em que ele está com 10 possíveis titulares lesionados, que assumiu a equipa à meia da época, na série de jogos que era, e até conseguiu deixar um Sporting bastante competitivo nessa série de jogos. Mas a realidade é que o Sporting já entregou jogos que estava a ganhar de forma controlada, e já aconteceu 3 ou 4 vezes este ano o Sporting ter uma ótima primeira parte e desaparecer na segunda, assim de cabeça. Jogo no Dragão, jogo Vitória em Guimarães, jogo com o Dortmund em casa e agora com o AVS. Todos jogam do Sporting que podia ter ganho, e o Dortmund ganha no estrangeiro, e eu digo, o Sporting podia ter ganho, o Sporting devia ter ganho aquele jogo. Só que ali aos 50, 60 desapareceu. Vem-me com a peta que é o físico, não é. Peço Eu acho desculpa, que mas o não jogo é. com o Dortmund é o único assim mais diferente, porque de facto foi uma boa primeira parte. O Dortmund viu-se que no O final Dortmund não criou praticamente nada na primeira parte. Quem criou sim, foi o sim, Sporting. sim, mas no o final Sporting da primeira falha as parte suas notou-se oportunidades. uma ascensão do Dortmund, depois entrou muito concordo. forte na segunda Mandar parte. cruzamentos para a área à Eu- toa não é uma ascensão de uma equipa. Epá, é um bocado, significa que o Sporting está a ficar mais recuado pelo menos, não é? Não necessariamente. É uma subida nem que seja Os cruzamentos até territorial. vinham mais atrás, mas sim, o Dortmund ganhou Pronto, 2 mas cantos. os pronto, outros no fim. concordo contigo, sim. Tudo bem. Continua. E isto demonstra uma grande incapacidade do treinador em resolver um problema recorrente da equipa. Porque o Sporting é constante estar a baixar linhas e abdicar de jogar quando está a ganhar. Isto é uma tendência já do treinador em outros clubes. Acontecia no Vitória, acontecia no Moreirense, acontecia na Académica quando passou por lá, acontecia no Viseu, acho eu, que ele também esteve por lá. Sim. E é uma coisa que ele não consegue corrigir e que já percebeu que não funciona. Não sei se com equipas meio da tabela funcionam, que o Sporting não funciona. Portanto, a minha mensagem para o Sr. Rui Borges, dentro de todas as condicionantes que ele tem, que eu percebo que existem, eu percebo que lá está, condicionem muito o trabalho do treinador, é amigo, agiganta-te, já não estás no Vitória, tem ambição.
É a primeira. Agora, 90% da culpa neste jogo vai para o Sr. Osman Diomandé, que já, gajo que já no Tu Dragão... sempre disseste. Já no Dragão perdemos pontos não por sua excelência, mas temos um golo que é infantil sofrido por um erro dele. Temos uma ação ainda mais infantil dele num canto que eu não acredito que seja para expulsão, mas que é parva. E eu repito o que eu disse aqui neste episódio. O meu amigo tem de perceber que ele está no Sporting, não está no Real Madrid, não está no Barcelona, ou no Benfica ou no Porto. Não está num clube com influência. Eu percebo que haja N duelos em cantos que não sejam assinalados. Estamos aqui a ouvir o Varandas a continuar a sua intervenção. Falar, encostar cabeças num canto é uma coisa. Acho que devia ter sido... E um soco. Mas não é. Eu já chego ao caso em questão. Encostar cabeças num canto, peço desculpa, mas como foi mútuo, não é de todo para vermelho. Foi mútuo. Está bem, mas não é para aquilo. Não é para aquilo. Não é, em primeiro lugar, não é uma agressão de certeza. Não, peço desculpa que não é conduta violenta. Não é de certeza. E segundo, ainda estou para ver o amarelo dado ao Fábio Vieira por simulação. Foi dado. Vai Acho ver que foi o por amarelo. acaso. Levou o amarelo por Por acaso acho que amarelo. vi. Por acaso acho que Então se é uma simulação ainda mais Não foi por ajuda. simulação, foi por provocação. Então, mas eu Foi quero pelo conflito. simulação. Mas pronto, tudo bem. Já neste jogo se provou ter o QI de uma batata. Passamos para o jogo do Aroca, onde o Sporting perde pontos. Não, obviamente, por culpa de Diomandé, porque Diomandé não joga esse jogo, mas Diomandé estava indisponível, o que obrigou a jogar com o Sanchez, que enterra e que estava mal, e que também estava... Estar a e culpar o Diomandé por causa não, do Já agora vamos- mas ouve lá, porque estava mal. Vamos culpar o E que nem- Viana porque o foi buscar ao Mafra. E que nem é só pelo Sanchez diretamente enterrar, é pelo Foi do Sanchez. Strom. Estava mal fisicamente, teve de ser esgotado e teve de ir ao limite e lesiona-se. Porque o senhor Diomandé decidiu ser parvo e infantil do Dragão. Ele não estava no limite. O Sanchez lesiona-se no choque com o Henrique Araújo. Não, mas o próprio Rui Borges diz na conferência do pós que o Sanchez estava com desconforto e não fala à equipa técnica sobre Após isso. o choque, vê-se perfeitamente. Há um choque dele com o. Então, mas lá está. com o É uma Henrique cabala, Araújo. é uma cabala. Pronto, e chegamos ao jogo desta semana, onde Diomandé nem está a fazer um mau jogo, à semelhança do Dragão, onde ele faz ótimos 80 minutos, chega aqui às aves, faz ótimos 60, e o meu amigo lembra-se de, ou num livro ou num canto, já não me lembro o que é que é, Canto. num livro, Num canto. decide picar-se e espetar a cara, também não é bem um soco, é mais uma chapada, não sendo menos grave, é diferente, no jogador adversário. Ora, se vocês me disserem que isto acontece em 400 milhões de cantos e não é nada, é verdade. O quê? Mas O quê? Dar um murro daqueles é normal acontecer em 400 milhões de cantos? houve, aquilo não é um soco, em primeiro lugar. Aquilo, quantas vezes é que nós vemos malta a tocar com o braço e empurrar e coisas em É cantos? uma diferença entre isto E mandar Isto. Quantas vezes? Primeiro, agora, não implica que não seja estúpido, porque volto a repetir, ele está num clube com zero influência. Portanto, onde der para perseguir, persegue-se. E aquele meu menino é burro, porque aquilo claro que é expulsão. Ai, volta a Mourinho, estou farto desta conversa. O que eu estou a dizer, aquilo é expulsão direta, nem foi. Até, não sei pela questão da dupla penalização ou não. E muito não mal. estou a par. Mas aquilo é expulsão É. direta, como é óbvio. Pronto. Por burrice. Mas agora, aquilo é aquele tipo de lance que está num espectro dependendo do árbitro, tanto é, olha, vai lá, avisa aos dois e segue a vida, como é expulsão. Já vi os dois a acontecer em lances iguais. Já um árbitro vi. Nunca fazer vi. isto. Já vi. Eu já vi. Uma coisa são empurrões mútuos, outra coisa é um jogador que está parado, Pum! Pronto. uma pera. Pronto. Aí o senhor Diomandé já foi estúpido, deu um penalti contra o Sporting. Passados 5 minutos, ele volta a ser estúpido e faz um pisão. Que é, evidentemente, para segundo amarelo, boa avaliação do árbitro de campo, Fábio Boa Veríssimo. avaliação? Fábio Veríssimo. Do árbitro de campo, sim, porque é segundo Não amarelo. em primeira instância, depois de ir ao Sim, VAR. o VAR acha que Não, para sim, vermelho está bem. direto. Boa avaliação É que aquilo dele é ridículo. no VAr. O gajo nem sequer apita a falta, aquilo é ridículo. Boa avaliação Aquilo é dele assustador. no VAR. Sim, certo. Agora, coisas preocupantes, porque vou tocar em arbitragem, e gostei como o argumento do Porto foi, e sim, comunicados ridículos já agora, dos dois. Os três? O argumento mas o do Sporting foi em resposta. Não, antes, as provocações antes. Não, mas isso, ok, confundi. Isso não foi com um comunicado, isso foi uma Pronto. entrevista onde se falou disso. O argumento do Porto foi que uma câmara é má porque está num posto de eliminação. Atenção, vamos a este se- argumento. Se isso contribui para a verdade esportiva, metam-se câmaras Já em vamos, todos os já- cantos do estádio. Acho que já temos Não, que querem falar- saber porque é que as Então câmaras vamos estão falar nos um campos de bocadinho disso, eliminação? rapidamente.
Porque aí há uns anos há lances em que a câmara do VAR não apanha o lance porque há bandeiras à frente. Sim, quando estava na Liga 2 do Aves, acho eu que tinha aquelas câmaras para isso. Por exemplo. É verdade. Mas deixa-me acabar, que tenho muita coisa a dizer Mas e vocês depois quero voltar às escutam. câmaras só me dizer uma coisa Claro. rápida. Zero coisas contra. O primeiro gol do Sporting é muito bem validado. No segundo gol do Sporting, a jogada anterior está em fora de jogo, mas pelo protocolo do VAR, a partir do momento em que a bola vai para a linha defensiva da equipa, atrás do meio campo, a jogada recomeça e essa nova jogada já não é passível de revisão pelo VAR. Aliás, a jogada anterior já não é passível de revisão pelo VAR, a nova é que é. Portanto, aqui, mais uma vez, certo. E no lance segundo amarelo do Diomandé, há um erro grosseiro do VAR. Porque aquele lance, nunca na vida, seria para um cartão de vermelho direto. Algum vídeo-árbitro com acesso às imagens decidir isso é por pura incompetência. E o árbitro só é chamado para dar o segundo amarelo ao jogador do Sporting, de certeza. Porque eu custa-me a acreditar que há algum árbitro com as câmaras no VAR que decida que aquilo é vermelho direto. Portanto, houve ali uma brecha, uma forma de contornar legalmente as regras ou o intuito delas do protocolo do VAR, de forma a se dar o segundo amarelo ao jogador do Sporting, merecido, mas por protocolo do VAR nunca podia ter sido dado. E pronto, é este o meu lamiré sobre a arbitragem. Certo, eu vou só falar aqui muito rapidamente, também tenho umas coisas para dizer sobre isto. Em primeiro lugar, a questão das câmaras. Concordo com a abordagem de que, muito bem, mais câmaras, mais ângulos, mais probabilidade de acertar a decisão. Tudo Eu percebo certo. o VAR chamar já agora. do Tudo Diamandé. certo. Já te passo a palavra para falar disso. Tudo certo. Mas eu agora acho que isto aqui é muito estranho. Não é muito estranho, não estou a acusar o Sporting de nada. Estou a dizer que é muito estranho. Do nada, nós não fazemos ideia que câmaras é que há no estádio. Ninguém faz ideia, não são câmaras da Sport TV. São câmaras de CCTV, portanto, de videovigilância, colocadas ali. Que, agora em que estádios é que há essas câmaras? Porquê é que não há em todos? Porquê é que só há naquele? É que isso aí, só Mas por há- aí já é uma condição. Mas há de é haver mais de condicionamento. certeza. Pois, mas porquê que não há em todos? Então, em quais é que há mais? Não sabemos, não fazemos ideia em quais é que há. Mas aquilo é uma solução para estádios com menos condições terem mais ângulos de imagem. Um estádio de Alvalade não precisa disso. Então porquê que a Benfica Sport TV precisa não disso. tem acesso a essas câmaras? Porque aquilo são câmaras do VAR, aquilo não são Mas câmaras devia para a Sport ter a TV. transmissão, não é? Ah, A mas transmissão isso é outra devia ter história. acesso a essas Mas isso câmaras. não é uma questão de Nós jogar devíamos- o Sporting ou o Benfica ou o Porto. É uma questão dessas Pronto. imagens só vão para a cidade do futebol. Pronto. Primeira coisa. Segunda coisa, a qualidade daquelas câmaras Isso é outra história. é vergonhosa. Mas é que- Aquilo, o tirar que o- um fora de jogo O que o Porto por uma destaca câmara é que a daquelas... câmara está num posto de iluminação. Tipo, isso a Sim. mim diz-me zero. Se eles dissessem, Não, mas não a é- câmara não permite ver bem, isso é outra história. Não é questão de estar num posto. Também é, porque também é uma câmara que supostamente não devia contribuir para o jogo. Se está tão longe e se tem aquela qualidade, obviamente não deveria contribuir para o jogo, mas ainda bem que contribuiu. Agora, não há nada naquela câmara com aquela qualidade que me garanta que o Diomandé está a 6 cm fora de jogo ou não. Está aqui ou está aqui? Está fora de jogo aqui? Não está fora de jogo aqui. Com aquela câmara não é possível perceber isso. Aliás, eu acho que o frame nem sequer é o mesmo, o frame dos Sim, também dois já vi lances. isso. Portanto, isto aqui é tudo uma embrulhada tão grande que era tão fácil de resolver, que era... Todas as câmaras tinham de ser da Sport TV e põe-se mais câmaras, não há problema, investe-se um bocado mais. Olha a tecnologia da linha de golo, é ridículo. Ainda há 2 jogos ou 3 o Benfica teve um golo que ninguém sabe se entrou ou não entrou. Isso é absurdo. Por outra questão semelhante. A mim parece-me que entrou, mas eu não consigo garantir com 100% de certeza que entrou. Tal como ali, parece-me. Estrela, não é? Acho que sim, exatamente. Parece-me que está fora de jogo, mas eu não consigo dizer com 100% de certeza. Aliás, parece-me que está em jogo, mas eu não consigo afirmar aqui que está 100% em jogo, porque pela qualidade da câmara não dá para ver. É a questão dos frames por segundo, penso que é 25 frames por segundo das câmaras da Sport TV e aquela é claramente muito menos, porque é uma câmara de CCTV. Pronto, isso aí é logo uma polémica que para mim tem de ser falada, obviamente, não para criticar o Sporting, mas para resolver este problema. Agora, a questão do segundo golo já falaste muito bem, não vou acrescentar nada. Na questão do VAR, vamos analisar a montante desse lance. O Fábio Veríssimo está a 2 metros no máximo desse lance, a olhar e vê claramente o que é que se passa, e vejo um jogador que está na mesma direção atrás do Fábio Veríssimo, que vê o lance e mete as mãos à cabeça quando percebe que ele não assinala nada. O jogador mete assim as mãos à cabeça e quase que se manda A para o caneleira chão. dos jogadores do Avessa até salta. Para mim é uma coisa, como é que é possível um árbitro nem Mas sequer estás a assinalar a falar falta qual naquilo, no Diomandé. segundo amarelo. Sim. É uma coisa tão Eu ridícula, percebo a chamada do VAR, por se repararem numa das câmaras laterais, não sei se está no posto de eliminação ou não, não deve estar. mas numa das câmaras vê-se claramente o Diomandé a começar a calcar o tornozelo. Exatamente. Ou seja, ele faz mesmo. Isso para ainda arrebentar o tornozelo é um raspa mínimo. na perna, Sim, não é? sim. Pois, também fiquei com essa impressão. Agora, se
é exagerada a chamada ao VAR, concordo, mas no entanto, isto é muito perigoso o que eu vou dizer, não é? Porque não estamos a olhar a meios, mas de facto, o fim foi o correto, não é? Sim. Sim, nesse aspecto. Exato. Se há bocado dissemos também daquelas câmaras que trouxeram verdade desportiva, desta vez também houve verdade desportiva que se trouxe para o jogo, de certa Mas é forma. muito perigoso, percebes? Ou seja, Claro, foi é cumprido. perigoso. Não, sim, isso eu concordo. Isso eu concordo. Eu mandei já devia estar expulso mais cedo. Pronto. Isto para dizer o quê? Parece-me que o VAR abusa claramente do que é o seu protocolo e do que são as suas Mas responsabilidades. é estúpido o árbitro não poder ser chamado para situações de segundo amarelo. Pronto, que muda isso é questão- completamente mas isso é o outra jogo. Isso é questão história. do protocolo. Sim, eu sei, mas Poderia Porque ser isso, mudado. porque isso é assim, se podes rever o segundo amarelo, porque não podes rever o primeiro. Sim, é verdade. Pois. Não estou a dizer que neste Pronto. caso isso aconteceria, estou a dizer noutros casos. Sim, percebo. Sim, o primeiro amarelo pode ser um erro, é verdade. Sim. Pronto, isso é questão para outra. Mas para atenção, discutir eu outras defendo sempre coisas. que o VAR esteja presente no futebol. Sempre. Claro. Pronto, mas isto para se calhar vamos passar agora muito rapidamente só para a questão dos comunicados e dessa confusão toda, que agora do nada decidiu toda a gente acordar, o Sporting o Varandas vem criticar a arbitragem após um jogo em que não é prejudicado, aliás é o jogo com o Arouca em casa, e depois reforça as suas críticas depois de mais um jogo em que também não é prejudicado e na minha opinião até poderá ter sido beneficiado. Por isso este timing Posso fazer é uma horrível. coisa rápida? Podes. Eu acho que não vale a pena, muito honestamente, estar a alimentar isto. Acho que, Caneco, ainda há uma semana falámos e bem, anti-Pinta Costa, etc. Estes comunicados de arbitragem não servem para nada. Foi aquilo que nós metemos, e acho que foste tu que meteste no Twitter, é simplesmente fazer pressão para ver quem é que cede mais rápido. E por isso é uma estupidez, é prejudicial para o futebol português, não é bom para o espetáculo. Há pessoas que se fartam disto, destas polémicas, Claro. porque gostam de ver futebol, não é? E se calhar o Rui Miguel se aqui connosco diria a mesma coisa, eu estou farto disto. Claro. É apenas pressão política para ver quem é que chega ao título mais rápido e se calhar de forma mais fácil ou facilitada, diria assim. E portanto é nojento o que qualquer um dos clubes faz, os comunicados que fazem para trazer pressão. Dizem, o Benfica está a defender o interesse do clube, tá? Mas a que custo? O Sporting está a defender o interesse do clube, mas a que custo? E por isso, acho que não faz sentido entrar nesta luta de comunicados quando se vê claramente não há indícios para uma das partes. O Benfica já foi favorecido, já foi prejudicado, o Sporting a mesma coisa, Porto a mesma coisa. Por isso, a arbitragem no geral é fraca. Isto aqui só estraga o espetáculo. É uma parvoíce, não quero falar, eu não quero falar sobre isto. É um disparate e deviam ser coisas a estar fora Vistas, não é? do futebol português. Pronto, atenção, eu não sou contra todo e qualquer comunicado de arbitragem, agora eu só sou a favor em casos em que claramente o clube foi prejudicado. Pronto, aí. E já agora também que tenha sido casos em que seja claramente eu tenho uma visão muito beneficiado. oposta aqui ao Anjinho, por acaso. Qual é o Rui Borges? Não, este Anjinho. Ah, Anjinho o Rui Rodrigo Borges. Canhoto. É que o Rui Borges também é um anjinho, mas afinal, se calhar Exato, não é assim. Não, ser Anjinho, agora na minha visão, ser Anjinho seria ao contrário do que fez o Rui Borges. Era o Rui Borges chegar ali e dizer: ok. arbitragem não interessa. O Ruben Devíamos Amorim jogar foi mais. prejudicado. Os jogos em que foi claramente prejudicado e não pegou na arbitragem. Não Mesmo pegou, quando não estava pegou em na arbitragem, mas ia pegando no Conceição uma vez ou outra. Mesmo quando estava em quarto lugar. Epá, Pois. e é isso que eu sinto falta no Amorim. Por isso é que eu disse: Amorim volta. Isto Não, mas é pá, Pois. posso. Fala lá, quero fala tudo? lá. Eu percebo os clubes. Eu muito sinceramente percebo os clubes. Nós estamos num campeonato e numa época que tem sido claramente marcado por vários erros de arbitragem ao longo do campeonato e não temos visto nenhum tipo de avaliação, eu sei que existe, mas não temos visto nenhum tipo de consequências para os árbitros que erram. De acordo. Porque, para os árbitros. Desculpa lá. Sim, exatamente. Sim, porque... aí concordo. Isso eu concordo, sabes? Sim, prejudicados pelos erros que cometem. Claro, nós vemos. Eu nem vou pegar nos possíveis penaltis sobre o Jokers e o Kenda no Dragão, mas nós vemos uma gestão patética de segunda parte por parte do João Pinheiro nesse jogo. O prémio dele é vir apitar agora ao Benfica Braga. Desculpa, eu se fosse um clube que estivesse envolvido na luta por títulos, eu senti-me indignado por causa disto. Um árbitro incompetente está a apitar os jogos mais rápidos, mais decisivos das grandes competições e não tem nenhum tipo de castigo. Temos o exemplo que o Varandas até pegou na entrevista e acho que é um exemplo bastante certeiro. Tiago Martins anula bem um penalti a favor do Porto contra o Famalicão
num lance onde depois o Famalicão acaba por marcar de penalti, se não me engano. Não, ou seja, o Porto marca golo, mas o lance é revertido para ser Penalti penalti para do o Famalicão. Exatamente. Reverte e bem, o Porto lança comunicado a condicionar e depois o mesmo Tiago Martins não expulsou o Mora logo para aí aos 6 ou 7 minutos, um lance claramente negligente contra o Nacional. Ora, a partir do momento em que um clube lança este tipo de comunicado, avisar um árbitro, como é que esse árbitro, num futuro próximo, vai apitar um jogo desse clube? Alguém pode explicar? Eu concordo O plenamente com isso. Luís Gonçalves, aquele pequenino, o Chihuahua, que estava sempre a ladrar no banco Sim. do Porto, que virou a dizer vou-te Exato. lixar a vida àquele árbitro, e aquele árbitro anda na segunda divisão. Não sei quanto tempo não vem à primeira. Só fez para aí 2 jogos na primeira divisão. Pronto, este é o meu ponto, é porque nós estamos numa época particularmente onde os árbitros têm errado bastante e não se tem visto nenhum tipo de consequências para tal. Neste sentido, os clubes têm de se proteger até da própria massa adepta, porque nós estamos aqui a criticar os comunicados, e eu também os critiquei, mas eu já explico porque é que critiquei os comunicados, mas nós estamos aqui a criticar os comunicados quando as próprias massas associativas dos clubes pedem esses comunicados. Basta abrir os comentários que estão no comunicado do Benfica e é toda a gente a elogiar, finalmente apareceram, blá blá, aí Eu para acho que cima. não é saía o diferente. comunicado em si, é o Benfica Responder. não é? finalmente tomar Mostrar uma que tem posição. vida, não é? Exatamente. É isso. Ou seja, não é só pela questão da arbitragem, percebes? Eu acho que os adeptos do Benfica. Quer dizer, Então, mas é sobre o quê? O Benfica foi o menos visado. Se aqui o tema for as declarações do Varandas na entrevista de sexta-feira, o Benfica mal foi falado. Falou-se muito mais do Porto. Não, mas não é essa a questão. É de repente o presidente acordou, porque há eleições em outubro e por isso. Espera aí que é preciso agora, de vez em quando fazer. Está bem, mas ao mesmo Acho que é tempo mais está-se isso. a marcar uma posição sobre arbitragens. E isso está a ser elogiado pelos adeptos. E era pedido. Até Porto faz a mesma coisa, mais ou menos à mesma hora do Benfica, igual. Os comentários todos Eu acho que iguais. isso foi mais numa resposta, ou seja, algo que obviamente o Sporting disse, se não tivesse acontecido, o Benfica não tinha lançado comunicado nenhum. Por isso o que eu acho que o Benfica fez é, ok, estes gajos estão a tentar condicionar a arbitragem, nós vamos agora mostrar que nós também não queremos que isso aconteça e dizer a nossa opinião, não é para condicionar a arbitragem. Mas Exato. quando alguém diz alguma coisa e acrescentando, mas isto não é para condicionar a arbitragem, normalmente é para condicionar a arbitragem. Mas Pois isto nem os que isso três... seja igualdade de oportunidades, né? Já que estamos numa dessas. Pois. Por isso é que E para mim não faz sentido. Isto é um escalar porque evidentemente isto é quase como na guerra, a partir do momento em que escalas de um lado, o outro lado vai ter de escalar Claro. mais para superar Pois, aquilo claro, que tu é tens. E isto tudo começou por gestões patéticas de certos jogos por parte da equipa de arbitragem, acrescentando ao facto de, e para mim, daí ser ridículo o foco que estes comunicados estão a ter, o facto de nenhum dos três está a jogar patavina de corno à bola. Sim. E isso é preocupante. Sim, mas isso é desde o início. Isso é mais Desde certo, que o Amorim foi mas lá embora. está. Mas desde aí que tem-se acumulado erros de arbitragem graves em vários jogos, isso depois leva a que exista uma maior desconfiança nos árbitros. Não existindo esta tal meritocracia dentro dos nomeados de arbitragem, os clubes vão se revoltar e estamos no ambiente que estamos neste momento, porque não se soube ter essa gestão. E lá está, agora tomou posse o novo Conselho de Arbitragem, foi ontem, se não me engano, juntamente com a nova direção da Federação Portuguesa de Futebol. Tenho muita curiosidade para perceber como é que vão descalçar esta bota, porque neste momento, peço desculpa, o facto deste ambiente ter escalado é culpa das arbitragens. Ponto. Ok. Na minha opinião. E para mim o foco eu dos reparto comunicados as tem sido culpas, Eu estúpido reparto as culpas. porque Mas sim. o futebol tem sido fraquinho. Sim, eu reparto as culpas, obviamente não digo, ok, isto é tudo culpa da arbitragem, obviamente que não é? Mas pronto. Vamos então passar para o jogo do Porto, que não temos cá o Rochas para comentar, mas penso que estamos bem entregues. E num jogo em que o Porto acaba por perder pontos também com o Vitória Sport Clube de Guimarães, em casa. Penso que o Anselmi só tem 2 vitórias e já ainda com o Porto, 4 empates e 1 derrota. Estou a dizer assim de cor, mas acho que é mais ou menos isso. Sim. 7 jogos. E é mais um jogo em que o Porto faz uma primeira parte muito, não vou dizer muito cinzenta, mas algo apática. Acho que só teve aquela oportunidade do Gonçalo Borges, que este jogo até vi, chuta para fora, bem enquadrado, chuta para fora. Depois o Vitória até marca num lance, lá está. Agora também vou dar aqui a minha opinião. Mais um lance em que vejo tanta polémica de mas não é fora de jogo. Também acho que é um bocado exagerado. Agora também estamos aqui a duvidar de todos os lances que são fora de jogo ou não são. Não. Acho que também agora já chegámos a este ponto. Isto é ridículo.
Se está fora de jogo, pá, eu vou confiar como tenho confiado sempre no VAR, que realmente está fora de jogo. Depois o Porto acaba por marcar um grande gol do Fábio Vieira, e quando tudo parecia que se ia encaminhar para uma vitória do Clube Azul e Branco, o Marembaló, assistido por um ex-jogador também do Benfica, agora não me lembro do nome, Nuno Santos, faz o empate e gela as bancadas do Dragão, num lance em que muitos comentam porque é que o Tiago Jaló não mata ali a jogada, quando ia levar vermelho tudo bem, mas aos 85 minutos um gajo isolado é muito mais provável que dê golo do que se calhar o livre fora da área, e o Porto ainda conseguiria ganhar, apesar de ter um jogador expulso. Pronto, o Porto acaba por empatar com um Vitória que mereceu o empate, jogou para isso na segunda parte, teve diversas oportunidades, só para se ver o Otávio estava a ser dos melhores do lado do Porto. Por isso acaba por ser um resultado justo. Rodrigo, o que é que achaste desse jogo, que também acompanhaste mais ou menos como eu? Sim, não percebo, é uma estupidez. Como é que o Anselmi a ganhar apenas por uns 85 minutos manda toda a gente para a área? No livre, a transição defensiva. O Otávio, até é absurda a velocidade com que ele recupera. Ele chega quase ao mesmo tempo que o Tiago Jaló, e o Otávio estava na área. Ele disputou o primeiro duelo até a bola sair da área e recupera, tenta recuperar bem. É uma grande bola do Nuno Santos de primeira. É mesmo uma grande bola. Depois o Mário Balou, que só tem 2 golos na Liga na sua carreira, um frente ao Sporting, outro frente ao Porto. O melhor produto da formação de Seixal. Este foi um fim de semana ótimo para os produtos da formação de Seixal. Foi o Mendonça no AVS, Exato. que veio como iniciado, foi até aos sub-23 e ainda foi capitão em algumas camadas jovens e agora acaba por marcar. O que é que eu ia dizer? Não resulta, não tem resultado, ou seja, o Samu, volto a dizer, é muito mais um Marega, e até um abraço para o nosso amigo Diogo Maia, que disse que o Blanco era doente quando fui eu que meti aquele tweet a comparar o Marega ao Samu. E eu percebo muito bem a comparação. Não, e a Samu, minha comparação? sim, a tua. Eu também. Aquela trivela E cada vez incrível. mais. Ou seja, é um avançado que se achou, porque no início estava a marcar bastante que era um Ioqueres diferente. Não, é um avançado que se apoia muito na sua superioridade física, mas tecnicamente e a nível de decisão ainda tem muito que melhorar. Sim, também é muito mais novo, tem 20 anos. Sim. Tem margem, não é? Tem margem de progressão, só que acho que neste momento Apesar assemelha-se muito mais a um Marega do que... Até o Goal Point veio a fazer uma comparação, e o Marega tinha mais de 50% dos dribles com sucesso, o Samu tem 15. Tem 15. Pois. Portanto é assustador. Agora, as substituições do Anselmi também são um bocado a pedir. Eu não sei como é que fisicamente estava o Mora, mas tirar o Mora, que é claramente o cérebro daquela equipa, Fábio Vieira, que finalmente estava a fazer um jogo, vou dizer ok, não era nada de extraordinário, mas um jogo ok. Também, sim. Uma nota, eu não sei como é que o Alan Varela não se lesiona num lance que é um livre lateral para o Porto. O Varela anda ali um bocado às aranhas para variar. O Varela do Vitória anda ali um bocado às aranhas. Depois o Alan Varela tem um choque com o gajo do Vitória, ele cai só apoiado numa perna, a perna dobra toda. Eu não sei como é que ele não se lesiona aí, mesmo grave. É língua azul. É doutor Milagres. Mas pronto, depois meter o Tiago Jaló acho que foi outro erro. Não vejo mesmo nada de extraordinário no Tiago Jaló. Não é rápido, não é lento, e depois o Porto passou para uma linha de 4 com o Tiago Jaló. Eu até acho que ele a nível de velocidade é bastante interessante. Mas quando estamos a comparar os centrais do Porto e a maior qualidade de um deles é a velocidade. Exato. Acho que é dos melhores atributos o Zé dele. Pedro, voltamos a reforçar. O Zé Pedro para nós é o melhor central do Porto. E ainda assim não é um jogo nada especial do Zé Pedro. Não, pois não. Primeira parte, Até bom teve nível, bastante segunda parte, segura. deixa um É bocadinho. isso. Até porque depois o Porto passa para a tal linha de 4 com o Tiago Jaló lateral direito. Não faz sentido nenhum. O Nelson Oliveira ainda deu bastante trabalho. Mas, pronto, acho que o Vitória piorou obviamente muito, mas mesmo muita qualidade. Passar de Caio César para Van de Félix é do dia para a noite. Perder o Manu também é muito duro. Mesmo assim, o Maga não teve propriamente bem ontem, mas é um jogador com potencial e que eu gosto bastante. Mas Zendel também não teve assim propriamente brilhante ontem. Mas pronto, o Vitória Continuar com o devido a Borevkovic. uma má gestão. O Borevkovic até teve bastante bem, marcando 2 golos ontem. Teve mal na abordagem lá, aquele lance do Samu para a trivela dele.
Mas para mim quem comete o erro mais grosseiro é o Maga, que tenta sair a jogar em vez de aliviar a bola naquilo que depois dá o golo do Fábio Vieira. Mas pronto, acho que é um Vitória que vai ter muitas dificuldades até ao final do campeonato. Foi também de má gestão no passado, que está a pagar os frutos agora, ter de vender talvez dos melhores planteios do Vitória, não digo de sempre, mas do passado recente. E vamos ver se qualifica para competições europeias. Também não me parece que vá longe na Europa. Não, atenção, mérito para Luís Freire, que foi buscar uma equipa aos farrapos, está agora a tentar cozer peças, mas acho que vai ter muitas dificuldades, tendo em conta também o grande crescimento de rendimento de Casa Pia e Estoril. Que no início da temporada, eu nunca falei de João Pereira, falei do Ian Cathro, que era para ir para a rua para mim o Ian Cathro no início, mas que agora está muito bem. E fala um português impressionante. Fala. Já agora fala. Ele foi no princípio era a bola, e aquilo é um português ali de Alfama. Blanco. Não sei se viste o jogo do Porto. Vi. Ok, então. Sim, mais a espaço, mas vi. Uhum. Não, complementando aquilo que vocês já disseram, acho que é uma derrota puramente de Martin Anselmi. Porque não é daquele tipo de jogos em que possas culpar no mas é o processo, ele ainda não tem os jogadores dele, ele está a trabalhar ainda, não é. O resultado estava ali, 1-0, pode ter sido um bocadinho arrancado a ferros o golo, mas foi arrancado, chegou-se lá, e a partir daí foi uma gestão completamente anedótica do treinador do Porto. Porque tirou-se os dois jogadores mais influentes e mais importantes para segurar a bola da frente, colocou-se malta que não tem esse perfil, e depois culmina tudo naquele livro no final, que só demasiada gente para uma bola direta em vez do Porto tentar e procurar reter mais a bola. Está ali também claramente um erro de decisão de Tiago Jaló, e claramente fazia falta uma falta. Fazia falta uma falta. Curiosamente, um lance muito semelhante, mas com um desfecho diferente àquele lance do Valverde contra o Atlético, aquele muito conhecido. Com o Morata. É que o Sérgio Ramos diz mata, se calhar ali ninguém disse ao Tiago Jaló mata. Pá, às vezes é preciso. Claro, não, e esse, sabes que nesse jogo o próprio Diego Simeone dá os parabéns ao Valverde, diz que o Real Madrid só ganhou por causa dele. E é As faltas fazem parte do jogo. Claro que fazem. A partir do momento em que há 1-0, se estás a ganhar 1-0 aos 85, se tivesse empatado ou a perder, aí claro, Sim, poupa era no próximo diferente. jogo, se calhar é preciso. Pois. Mas agora para segurar 3 pontos, no momento em que o Porto está, acho que era fundamental. Acho que há um grande erro aí de Martin Anselmi e eu por acaso, eu pus uma coisinha no Twitter, até mais para picar do que outra coisa qualquer, mas com algum fundo de verdade, Eu vi. que foi uma foto de Vítor Bruno com a palavra injustiçado. Acho que Vítor Bruno não era de todo a solução de todos os problemas do Porto. Não estou a dizer que ele também não criou alguns, mas de facto apresentou até ao dia de hoje mais soluções do que Martin Anselmi. Martin Anselmi parece-me ser muito um treinador de projeto, digamos assim. Um treinador que precisa de muito tempo até as suas ideias entrarem. Mas estamos a bater um bocadinho também naquilo que é o problema da Mourinho United, que é só se compra esse tempo no futuro se der QB garantias no presente. Sim. E ele teve erros grosseiros na gestão deste jogo. E se vai perder alguns jogos por conta do processo, esse não é de todo o caso. E o Vítor Bruno conseguiu, apesar de tudo, manter-se muito competitivo no campeonato. Apesar disso, se me disserem, mas preparava mal jogos europeus, é verdade. Se preparava mal jogos no Porto tinha de assumir, é a realidade. Tinha uma ferramenta que o Martin Anselmi já não tem, que é Nico Gonzalez. É tudo verdade. Mas acho que ainda assim estava a ser mais competente e agora já temos uma amostra grandita de Martin Anselmi e por muitas vezes o Porto joga um futebol sofrível, não adaptado às qualidades do plantel que tem, mas isso também, porque o plantel... Rui Borges e Anselmi estão trocados. Estão, por acaso também li essa opinião e parece-me que é muito possível. Acho que Anselmi fazia mais falta no Sporting e Rui Borges fazia mais falta no Porto. É possível, é muito possível que estejam trocados, mas é o que agora já não dá. Ao dia de hoje não. Viram aquele print que os últimos jogos do Anselmi no Cruz Azul só tinha uma vitória para ir em 10 jogos. E eles agora só ganham. Eles agora só ganham. O que, pá, é curioso. Né? Mas olha, acho que o percurso do Anselmi no Porto está a ser muito semelhante ao percurso da Mourinho United. Acho que tem muitas semelhanças. Há aqui muitos paralelismos Sim. para estabelecer. Bem, vou responder à pergunta da praxe, agora vou fazer isto todas as semanas, que é a questão quem é o principal candidato? Quem é o principal candidato do Olha, eu digo Braga. Não, a minha resposta vai continuar a ser, não faço a mínima ideia. Isto era um ano para um Braga que não tivesse hipotecado a época. Exato. Na primeira jornada, ganhar o campeonato. Não faço a mais pequena ideia e mais uma vez vou deixar passar mais uma semana. Bem,
Vou trazer agora aqui outro tema, só muito rapidamente, porque surgiu esta semana a questão dos estatutos do Benfica, que terão a sua aprovação ou reprovação, logo se verá no dia 8 de março deste ano. Uma questão acho que até foi o Correio da Manhã que noticiou uma suposta ilegalidade num dos pontos dos artigos, neste caso no artigo 66, número 2, em que se afirma que a proposta final, estou a ler isto, estou a citar, a proposta final da alteração estatutária define que a direção deve garantir que a maioria do órgão de fiscalização das sociedades em que o clube tenha participações tem de ser composta por membros do Conselho Fiscal do Benfica. Ora, o que diz o artigo do Código das Sociedades Comerciais número 414 é que em sociedades emitentes de ações admitidas à negociação de mercado regulamentado, o Conselho Fiscal deve ser composto por uma maioria de membros independentes. Portanto, aqui a questão é, nos estatutos que irão ser aprovados pelo Benfica, se fala que a maioria dos membros dessa comissão deverão pertencer à direção do Benfica, enquanto no artigo regulador diz que deverão ser membros independentes. Pronto, é isso que está aqui em causa. Pelo que eu fui apurar, de facto é uma inconsistência que existe e que terá de ser remendada não é a melhor palavra, mas tratada, porque de facto não poderá ser assim legalmente, e há duas visões, pelo que eu estive a ler, possíveis para endereçar este problema. A primeira é aprovar os estatutos tais como eles são neste momento e depois ir à Procuradoria-Geral da República e pedir uma revisão e alterar apenas este ponto. Portanto, seria se calhar uma menos vantajosa ou menos segura de se fazer. A outra seria adiar a aprovação dos estatutos para rever este ponto, corrigir este ponto e só depois se fazer então a aprovação dos estatutos. Parece-me, isto também é a opinião de um dos candidatos à presidência do Benfica, o João Diogo Manteigas, que ele diz que prefere a segunda hipótese, portanto corrigir já o problema e só depois aprovar. Porque ele diz que há tempo, os estatutos têm de ficar bem feitos. A minha opinião sobre isto é que é um bocadinho contrária, que se deveria aprovar o mais rapidamente possível os estatutos, porque eu tenho um bocado de receio do que poderá acontecer já nas próximas eleições com os estatutos vigentes do clube. Neste momento, muito rapidamente há alterações fundamentais para as eleições, como por exemplo as casas do Benfica vão deixar de ter votos. Penso que era 50... Penso que era 50 votos, mas ainda não está por caso, mas ainda não está aprovado. Isso já foi a proposta. Foi aprovado ir para a proposta final. Sim. Está na proposta final. É isso, pronto. E o que é que isto significa? Significa que vamos aqui eliminar logo uma data de erros ou pessoas com interesses próprios, que não o interesse do Benfica, relacionadas com a direção, que podem utilizar os seus votos da casa para relações institucionais. Por exemplo, o presidente de uma casa qualquer gosta muito do candidato X, vai votar no candidato X e são logo 50 votos dessa casa para esse candidato. Portanto, é isto que se pretende eliminar. Sim, é isto que se pretende eliminar. Outra das questões é aquela velha questão de um sócio com 50 votos. Neste momento, acho que estes estatutos... Passa para um sócio um voto? Não, são neste momento... Há várias propostas, até X anos... Mas qual é que foi posta a todos? É 3,50, ou seja, 3 sócios, 50 votos. Penso que é essa a nova... no máximo. Sim, exatamente. Sim. Okay. Neste momento é um sócio, 50 votos, está-se a tentar passar para 3. 10, 50, consoante o número de anos de sócios. Sim, exatamente. Portanto, isto tudo para dizer... Há aqui um ponto que eu quero referir, que me parece que a direção do Benfica está aqui a colocar um bocadinho a sua mão. Isto é importante falar. A aprovação está combinada para dia 8 de março, está agendada. Sim, a data que foi lançado isto. Para dia 8 de março, e supostamente esse é um dia de jogo, acho que até o calha no Nacional, no Benfica Nacional, e nesse jogo é o jogo em que as casas todas, é uma comemoração no Benfica, que acho que é o dia das casas, uma coisa assim, em que as casas vêm em massa a assistir ao jogo e portanto votar. Até que ponto é que as casas que estão tão descontentes com esta situação porque acaba-se os seus votos, mas não poderá... Mas não pode ir por aí. Ou seja, isto o Sporting também faz isso, que é deixar essas votações para dias de jogo. Sim, mas porque para um dia do jogo das casas, em que as casas vêm todas em força. É um incentivo à democracia. É o mais pessoas que possam e que estejam em condições de votar
atrair o máximo de pessoas. Agora, se elas estão de acordo ou não com o que vai ser votado, isso não é o Sim, ponto. mas eu acho que é um conflito de interesses porque estamos a aprovar não uns acho. estatutos que vão contra a situação das casas, logo num dia Não, em a que mim não é, as casas não é estão todas levanta a torcendo. questão, Isso não acho, isso não concordo. a comunicação social de repente lembrar-se de falar dos estatutos de Benfica. Isso para mim é que me levantou suspeitas agora nesta fase. O que levanta suspeitas nesta história é isso. Ou seja, o Benfica está neste vai e vem com os estatutos aí desde setembro, para aí. Sim. E só agora é que alguém se lembrou que aquilo é ilegal? Exato. Com tanta Pois, gente da área pois. de direito também nesse Tantos sentido, juristas, Benfica. não é? Olha, permite-me fazer publicidade. Que acho Força. que o Pedro Santiago no Twitter, do Pedro Santiago, do Benfica Independente, explicou isto muito bem. Eu acho que ele também está ligado à questão de na assessoria que se diz auditorias, ou seja, também Jurista, está ligado, jurista. é jurista, exatamente. E ele explica muito bem, é um texto extenso, vários pontos, mas ele explica isto muito bem, portanto passo também a publicidade, não só para benfiquistas, mas também para quem estiver interessado em perceber melhor esta situação. Desculpa. Depois do 8 de março também iremos ter um episódio mais dedicado ao Benfica. Este isto- episódio está prometido. Exato, continuamos a falar Por que disso. só prometemos episódios dedicados ao Benfica e não aos outros clubes? Já. Então, olha, podes arranjar também, não tem Quando problema tiveste nenhum. na Assembleia Geral do Sport, Não tem para aprovar problema nenhum. estatutos, Não tenho problema nenhum. Se tudo correr bem, não meto mais os pés em nenhuma Assembleia Geral do Sporting. Pronto, Vou lá Mete-se votar, expulso. e vai à minha vida. muito bem. Portanto, depois retomaremos este tema, se calhar com pessoas também mais dentro da própria situação e mais informadas. Entretanto, não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa, se não passamos para as rubricas finais. Vamos para as Contigo, rubricas? Não. Se me permitires, vamos. força o teu facto. Há 35 anos que o Vitória não travava ao Porto no Dragão, ou vá, na casa do Porto, porque antes era às Antas, a épocas consecutivas na Liga Portuguesa. Portanto, o ano passado vence no Dragão e este ano empata, e em 88-89 empatou e em 89-90 volta a empatar. Portanto, um feito 35 anos depois, e acho que é um balão de oxigênio ou uma motivação porreira para um Vitória que tem sido algo inconstante desde a chegada de Luís Freire, mais conhecido por Empate SC agora. E pronto, é aqui um dado curioso. Gil. Certo, eu hoje trago aqui duas, muito rapidamente, duas declarações. A primeira, se calhar mais engraçada e menos do conhecimento das pessoas, é que Zlatan Ibrahimovic, também numa questão do Conceição, do que tem acontecido, muita gente discute... Enterrou em Turim esta semana. Pois, muita gente discute ali a dinâmica entre o próprio Zlatan e o Conceição, que são duas personalidades fortes. E o Ibrahimovic diz: não sou funcionário do AC Milan, trabalho para a Redbird, mas a minha responsabilidade é clara, levar o AC Milan para onde ele pertence, ganhar. Portanto, de certa forma, o Zlatan acaba por dizer que não é um funcionário do clube diretamente, não é pago pelo clube, apesar da sua enorme importância. Mas acho que aqui a opinião do Conceição e o que ele traz para o futebol deve ser mais respeitado, porque é o treinador. E o Ibrahimovic é uma pessoa que não faz parte diretamente do clube, não é um funcionário. Sim, a ideia que ele era diretor desportivo. Não, ele Também próprio eu. diz isto, Não, pronto, não, acredito. Pois, pronto, e também por causa disso é que eu trouxe, porque eu também tinha a Não, sensação que ele era. Boa. Pronto, a segunda frase é mais uma vez do João Diogo Manteigas, longe de mim estar aqui a fazer publicidade, mas achei muito interessante. Já é a terceira vez que o menciona, mas longe de mim estar a fazer publicidade. O outro candidato, não estás a falar muito dele, Gil. Quem? Noronha. Se vai Não há recandidatar- mais nenhum candidato? Não há? Não. Ninguém se vai recandidatar? Não sei, deve-se Ainda não candidatar, mas oficializou. Não oficializou. Por acaso, Não. não estou a par. Calma, Blanco, calma. Esse é o problema, é que ele não oficializou, mas já se sabe. Claro, mas eu só falo dele mas quando ele é for normal. oficial. Isso é normal. Agora frutas podem se candidatar à presidência do Benfica, enfim. Pá, e se calhar o Noronha Lopes também se vai candidatar, vamos ver. Ser um dono de um restaurante é requisito nos Exato. estatutos. E se for no Saldanha também. Os dois são. Ao final da manhã, durante a apresentação do novo presidente da Federação Portuguesa da Federação Portuguesa de Futebol, que o Sport Lisboa e Benfica decidiu apoiar sem consultar previamente os seus sócios, somos brindados com o êxtase e cumplicidade em amena cavaqueira entre o nosso líder e o presidente de um clube rival que ataca o Benfica sempre que tem tempo de antena. Portanto, há aqui duas partes separadas. A primeira é, obviamente, não ter consultado os sócios. Ainda estamos à espera das justificações de Rui Costa para ter apoiado Pedro Proença nesta candidatura. Penso que é contra a maioria das opiniões dos sócios, portanto, a democracia que tu há bocado tanto apregoavas está aqui bem visível.
A segunda parte da declaração. Pá, de facto, eu aqui critico mais os dois presidentes do que propriamente outra coisa, porque andam os adeptos e sócios dos dois clubes no Twitter, em todo o lado, à pancadaria quase, por causa desta questão dos comunicados e os ânimos super acicatados, e depois vemos os dois dirigentes a rirem-se os dois. O Rui Costa então está perdido de riso com qualquer coisa que o Varandas lhe está a dizer. Pá, e depois fica um bocado estranho. Afinal, o que é que se passa? Afinal, há alguma rivalidade? Há de facto os ânimos? Isto é uma guerra? Ou a guerra é só para fora, é só para os adeptos? Para mim faz-me um bocado de confusão. Gostava que se mantivesse a postura em todas as fases do processo, e neste caso eu até acho que a postura de estar descontraído a rir um com o outro, penso que essa é a melhor postura. Deve Sim, ser mas essa não combina com o que está a acontecer. Sim, exatamente, ou seja, a rivalidade sempre, mas não esta rivalidade. Pronto. Certo. Olha, antes de passarmos ao Rodrigo, só tenho aqui mais uma nota por acaso. Não é bem um facto, mas é uma coisa que aconteceu esta semana. Em primeiro lugar, só aí uma coisa prévia, achei essa frase do Diogo Manteigas um bocado populista, não vou mentir. O populismo faz parte das eleições. Se toda a gente for populista, vais criticar todas as pessoas que o são? Sim. Porquê? Se toda a gente for assassino, vou criticar toda a gente. Estás a falar de populismo como se fosse homicídio? É uma técnica política real que não apresenta bem ideia nenhuma, portanto, a nível político, sim. Não... Mas comparar com isso. Ele está a criticar. Mas pronto, aquilo que eu queria trazer, venho da Turquia. Ontem foi o Galatasaray Fenerbahçe em casa do Gala, um jogo horrível, perdi o meu tempo a ver. Onde 30 mil polícias estavam destacados para o jogo. Há umas imagens incríveis da malta fora do relevado. E mesmo assim os adeptos do Galatasaray levaram com tocha. Mourinho estava a 6 pontos da liderança antes do jogo, tinha aqui uma oportunidade fulcral para diminuir para 3. O Galatasaray, que se tem mantido no topo da tabela, com vários casos polémicos que o Mourinho vai denunciando no Instagram, e muito desse barulho que o Mourinho foi fazendo conseguiu uma grande conquista, que foi árbitros estrangeiros a apitar no campeonato, que foi o caso deste jogo. A história do jogo foi o Fenerbahçe a atacar, o Galatasaray a defender. O Fenerbahçe não conseguiu ganhar. O Mourinho até dá os parabéns ao Galatasaray pela forma como defendeu, portanto de uma forma também bastante competente. Elogia a arbitragem, mas acaba 0-0, mantendo-se assim essa distância de 6 pontos, deixando o Fenerbahçe numa posição complicada naquilo ao que o campeonato diz respeito. 2 outros pontos. O Fenerbahçe de Mourinho ainda está na luta pela Liga Europa, com um caminho que pode ser muito interessante, que pode apanhar assim em seguida Roma, United e Tottenham, que é uma coisa muito engraçada, os últimos clubes de Mourinho. E Galatasaray ainda emitiu uma nota a dizer que vai acusar formalmente José Mourinho de racismo. Não faz sentido nenhum. Pela frase, também não faz sentido nenhum, pela frase o banco do Galatasaray vai saltar como macacos. Pronto, é esta a frase. Agora, se é racista ou não cabe a mim decidir, mas não é este episódio que muda a minha percepção de Mourinho, continua a ser muito positiva. Rodrigo. Obrigado, moderador. Então, o meu colega de quarto, ou melhor, os meus colegas de quarto hoje, são vários. Um deles, não, são 2, são colegas, começou a formação no clube onde eu comecei, Sport Lisboa e Olivais, mas ele no futsal. Depois vai para o futebol do Benfica, formado no Benfica, vai para o Belenenses, Feirense, hoje em dia está no Vitória, está na melhor época de sempre, falo de Tiago Silva, número 10 do Vitória, que em 19-20 jogou no Nottingham Forest, ainda no Championship, 47 jogos, 4 golos e 4 assistências, e jogou nada mais, nada menos do que com Rafa Mir, que está neste momento no Valência, foi formado lá. O Rafa Mir. Ele faz meia época lá no Nottingham Forest, depois a outra metade da época vai para o Huesca por empréstimo, onde tem das melhores temporadas da carreira. Vai para o Sevilha para o Valência, onde está emprestado neste momento precisamente pelo Sevilha. Ele já tem uma Liga Europa no currículo, obviamente. Deve ser pelo Sevilha. Giro. Ok. Muito obrigado por terem assistido. E voltaremos para a semana, como é natural. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha os jogos que realmente interessam nas competições europeias e ainda todo o campeonato português. Assiste também à Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais, em direto e em exclusivo, na Sport TV. Adere já na tua box. Liverpool 3-0. Corner taken quickly. Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli.
Éder, vai Éder, vai Éder, vai Éder, vai Éder, chuta, chuta, chutou! Gol!